Vamos abrir a palavra de Deus em Zacarias, capítulo 2. Todo o capítulo 2 de Zacarias. Vou convidar os irmãos a se colocarem na pé, em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Zacarias, capítulo 2. Vamos achar? Diz assim: tornei a levantar os olhos, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? E ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, vá a este jovem. Jerusalém será habitada com aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que nela haverá. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque eu vos espalhei os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Salva Josião, porque habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações de vos despojar, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do Senhor, porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim, sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajudarão ao Senhor e serão meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Então, o Senhor entrará a Judá como sua porção da terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amém? Assentados. Irmãos, a igreja é descrita de várias formas na Bíblia. Ela é a cidade santa, conforme o autor dos Hebreus, que desce da parte de Deus, ataviada como noivo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é um edifício que cresce. A igreja é o lugar onde se manifesta as multiformes graças de Deus. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o Israel de Deus, a nova Jerusalém. A igreja, ela é representada como um edifício, coluna e baluarte da verdade. A igreja é descrita como o povo de Deus, a família de Deus. É descrita como propriedade exclusiva de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, comparado com o rebanho que ele comprou com o seu próprio sangue. Mas a igreja é descrita também como a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Isso é muito significativo, porque a menina dos olhos, a pupila, ali aquele trabalho de país por onde passa a luz,
é essencial a nossa visão, ela também é a parte do corpo mais protegida, né, pelos ossos frontais, pelos cílios. Tem um canal lacrimal que está sempre ali jogando para proteger bem. E aí convencionou-se dizer que tudo aquilo que é precioso, tudo aquilo que nós queremos bem, tudo aquilo que é caro para a gente, nós chamamos de menina dos olhos. A igreja é chamada nesse texto de a menina dos olhos de Deus, o povo de Deus. Porque a igreja do Antigo Testamento e a do Novo Testamento é a mesma igreja do mesmo Deus vivo e verdadeiro. Mas vamos contextualizar aqui no texto. O profeta Zacarias, ele escreveu por volta de 518, 520, antes disso, o segundo ano do reinado de Davi. E ele vem juntamente com uma leva de Zorobabel como governador, Josué como sacerdote, o profeta mais velho, porém ainda contemporâneo dele, Ageu. E o objetivo dele é reconstruir o templo. Uma segunda etapa, posteriormente, Neemias vem para reconstruir os muros. E aquele povo que havia sido exilado em 586 a.C., que tinha sido lançado para fora da terra, que tinha sido vencido pelos caldeus, pelos babilônios, talvez pensando que eram nada ou menos do que nada e estavam desassistidos do favor divino. Agora, um decreto de Ciro, porque os reinos passam, os governos passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O nosso Deus é a rocha, o nosso Deus é inabalável. A situação muda, e eles são chamados ou permitidos que eles voltassem para Jerusalém. E aí vem Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, que vai incentivar o povo, vai motivar o povo nessa missão. E numa única noite, ele tem 8 visões. Essas visões motivam, mostram que o templo será reconstruído, que a cidade será reconstruída. E nessa visão específica, a terceira visão, que está no capítulo 2, mostra a amplitude, a dimensão, a grandeza dessa cidade. E aí nós queremos dividir essa meditação em 2 pontos, durante tudo ela. Na verdade, é um paradoxo. A visão do homem versus a visão de Deus. A visão do homem versus a visão de Deus. Zacarias levanta os olhos, como nas outras visões, vê um homem que saiu do cordel, a profissão de agrimensor, aquele que mede. E ele saiu para medir Jerusalém, ver a sua extensão, o seu comprimento, a sua largura, possivelmente para ver se essa nova cidade edificada teria a mesma grandeza e pujança daquela que fora destruída pelos caldeus em tempos de Neemias. E aí o anjo que falava com Zacarias, e outro anjo manda, vai lá, e chama esse próprio, e diz: Jerusalém não terá muros, porque ela será como uma aldeia sem muros. A sua dimensão, as suas medidas, não são as medidas de um homem, não é conforme a vontade do homem, não é conforme o planejamento humano, e nem a maneira do homem medir. Ela será como uma cidade sem muros, com aldeias. O homem tenta imitar a obra de Deus. Quantas vezes hoje nós pensamos assim? É como se ele estivesse dizendo: até aqui a
cidade pode crescer, não mais. Mais para frente já não é. Pode ser que nós pensemos assim no Espírito da Igreja de Cristo. Ela vai até aqui. Para lá ela não pode crescer. E começamos a limitar por causa das dificuldades, das adversidades, dos problemas. Às vezes pensamos até que a igreja vai acabar, que ela vai fechar as suas portas. E esquecemos que a igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esquecemos que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esquecemos que ela é protegida pelo Senhor. Mas o muro, ele além de limitar, ele protege. E as cidades antigas eram assim, protegidas por muros, por grandes muralhas. Mas tudo aquilo que o homem faz, uma linguagem bíblica, tudo aquilo que o braço de carne edifica, tende a cair, tende a ruir, não pode garantir proteção. Então vejamos, talvez uma das cidades fortificadas, muradas, que você não disse, logo no início da entrada do povo na terra de Canaã, seja as muralhas de Jericó, expugnadas, intransponíveis. Aqueles cidadãos de Jericó estavam ali certos de que nada podia atingi-los. Mas essa muralha caiu. Os muros da própria cidade de Jerusalém, depois de um cerco grande dos babilônios, também caiu, ruiu. Aqueles muros não puderam proteger a cidade de Jerusalém, os muros em quem eles confiavam. Nós podemos lembrar também das muralhas de Nínive, da Síria, capital da Síria, muralha de 30 metros de altura, com mais de 1.200 torres, também diante dos babilônios. Nós podemos pensar também nas muralhas da própria Babilônia, grande, soberba, altiva. Historiadores dizem que por cima dos muros das muralhas de Babilônia podia passar correndo 2 carruagens paralelas, juntas. Tamanha era a espessura desse muro. Mas essa muralha também caiu. O muro. E quantas vezes nós queremos imitar a obra de Deus? Quantas e quantas vezes nós queremos erguer ao nosso redor proteções, muros que não vão permanecer de pé, que não nos podem proteger. O muro da segurança financeira para uns, o muro da saúde para outros, o muro da família com um porto seguro para tantos outros, o muro das influências, das amizades. Nenhum deles poderá nos proteger, nenhum deles poderá manter-nos seguros. Essa, no entanto, é a visão humana, é a visão que limita a obra de Deus, é a visão que quer construir o seu próprio mundo e sua própria segurança e se esquece do Senhor. Sabe que hoje você tem essa visão? Você tem essa visão humana da igreja? Você está desanimado, cabisbaixo, dizendo do jeito que está? Não sei não. Lembre-se que a igreja permanece de pé, porque o seu sustento é o Senhor. Não sou eu, não é você, que ela vai se compreendendo ao decorrer dos séculos. Cabe a nós orarmos como fez Abacuque. Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos séculos. No decurso dos anos, faz a conhecida, Deus, aviva a tua obra. Eu perguntei onde vais. Ele respondeu, eu vou pedir de Jerusalém, para ver a sua largura, o seu comprimento. Mas o anjo sai ao seu encontro e diz, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada por mão dele sem muros, por causa da multidão dos homens e animais que virá dela. A gente do norte, do sul, de leste, oeste,
de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. É isso que nós vemos lá em Apocalipse, que ele vê a igreja lá em Apocalipse 5, e era como uma multidão inumerável de todas as raças, povos e nações. Ela vai romper todas as barreiras. Mas se o limite, ele também protege. E aí nós temos a visão do Senhor. O que Deus pensa a respeito da igreja. O que Deus quer da sua igreja. Lá em Isaías, capítulo 55, pode ler assim, porque os meus pensamentos não são os nossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos, e os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. Nós pensamos, nós planejamos, nós temos um tipo de visão, mas Deus tem algo maior e melhor. E é a vontade dele. Somente a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ele é o Deus que diz: agindo eu, quem me gerou? Ele mesmo diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, muro de fogo, em Edom, eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Deus é uma muralha de fogo ao redor da sua igreja. Observe que não é só um muro, não é só uma muralha, é uma muralha de fogo. Nada pode passar sem ser consumido, sem ser destruído. Lembre-se que a Bíblia descreve o nosso Deus como fogo consumidor. Nem uma seta, nem uma lança, nem uma arma de ontem ou de hoje, nada grande, nem pequeno, nem uma peste, nem um verme, nem uma bactéria, nem um vírus, nada pode passar por essa muralha de fogo que é o nosso Deus. E Ele está ao nosso redor. Nós somos protegidos, nós somos guardados. E ao invés de ficar pensando: eu não valho nada, eu não sou nada, eu sou desassistido, você precisa lembrar que você é a menina dos olhos de Deus, que você é precioso aos olhos de Deus, que Deus cuida de você, Ele tem você no alto padrão, no alto nível, Ele te ama. Isso diz que aquele que mexe com a igreja, com o povo de Deus, mexe com a menina dos olhos de Deus. Lá em Atos, no capítulo 9, nós temos uma revelação maravilhosa, porque quando Paulo se converte, e Saulo tem aquela visão, está no caminho de Damasco, e a voz pergunta, ele pergunta: quem és tu? E a voz responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo só percebeu Jesus fisicamente. Jesus já tinha sido morto, já tinha sido crucificado, já tinha sido sepultado, já tinha ressuscitado, já tinha sido assunto aos céus. Mas Paulo percebia, respirava ameaças contra a igreja, manetava, prendia, maltratava os crentes. E aí Jesus diz que persegue os crentes, persegue a igreja. Lembre-se, nós somos a menina dos olhos de Deus, protegidos, guardados e amparados por Ele. Essa igreja é a igreja que não tem muros. Paulo, falando aos Colossenses, diz: porque dele, Cristo, não há grego nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas todos nós somos um em Cristo Jesus. A igreja rompe todas as barreiras, gente de todas as nações, etnias, todas as línguas, todos os povos, todas as culturas, gente de todo pensamento é chamado a vir e render-se ao Senhor Jesus. Não há limites, não há barreiras. Quando você andar por aí, você está cercado por uma muralha de fogo.
ao seu redor para te proteger e te guardar. Outra forma de dizermos isso é o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que temem, nos livra. Deus é a nossa segurança. Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 32 e diante, ele diz assim: te diremos a pois em vista dessas coisas. Ele pensa em todo o amor, em toda a proteção, em toda a dádiva de Deus, talvez pensando na igreja como o corpo de Cristo, como os eleitos, como os salvos, como alvos da misericórdia de Deus, que eles não mereciam isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não negou o seu filho, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos daria com ele também todas as demais coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, onde se ressuscitou, o qual está à direita de Deus também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Se a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, perigo, nudez, espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu sou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus é descrito em Tiago como Timóteo como o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Para tocar em você, tem que passar por Jesus, por essa muralha de fogo. Nosso Deus é fogo consumidor. Enquanto o homem pensa numa muralha física, que pode ruir, que o tempo deteriora, o Senhor pensa numa muralha espiritual, inabalável, eterna, presente, sempre presente. Uma fortaleza que nada pode corromper, que o tempo não empobrece, que nunca vai estar desatualizado. E ele continua assim, ao nosso redor, acampando, como um leão, protegendo e livrando-nos. Mas além dessa muralha, além de sermos a menina dos olhos de Deus, o mais importante é que ele estará no meio dela. Ao finalzinho do versículo 5, ele estará no meio dela, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Irmãos, o que nós temos de mais precioso não são as bênçãos, não é a cidade grande, não é as muralhas fortalecidas, não é nada que possa se computar numericamente, não é nada que possa se somar. O mais importante do povo de Deus é a presença de Deus. É Deus no meio do seu povo. E ele prometeu isso, porque se eles foram levados para o cativeiro, é porque eles perderam a presença de Deus. Davi temia isso. E diante do seu pecado, o Senhor não permitia a tua presença, não permitia a alegria do teu espírito. Ele podia perder tudo, o reino, o poder, a autoridade, mas não podia perder a presença de Deus. Dá-me a tua presença. E Jesus ele veio manifestar essa presença de Deus. O Evangelho de João diz que ele veio e tabernaculou conosco. No Antigo Testamento havia um tabernáculo. Conforme o texto de Êxodo, capítulo 8, ele vai dizer que esse tabernáculo, versículo 32, ele me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Jesus veio. E a habitação de Deus no nosso mundo. Deve se lembrar de Moisés. Quando o povo pecou, Deus propôs a renovação de Moisés, deixar o povo ir, vai para a terra prometida. Mas a presença de Deus não podia ir. E aí Moisés disse: se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for comigo, não me faça subir dessa terra. Eu não posso sair daqui.
sem a tua presença. A terra prometida não é nada sem a presença de Deus. Anjos, seres espirituais, não é nada, não são nada sem a presença de Deus. Não me faça subir sem a tua presença. O que mais nós devemos temer não é a presença do inimigo, é a ausência de Deus. Porque com Deus presente na nossa vida, a vida diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O vale da sombra da morte está ali. Eu estou passando por ele. A luta é renhida. Os inimigos são fortes. Está tudo escuro. Está tudo difícil. Mas o Senhor está comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Nós temos essa promessa, irmãos. Antes de ele ser assunto aos céus, a grande comissão, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas nós somos chamados, a visão de Deus versus a visão do homem, a fazer uma saída, uma retirada, um êxodo radical. Versículo 6, fugir agora da terra do norte. Isso. A terra do norte é Babilônia. Você que está acompanhando o estudo de quarta-feira sabe que quando o Ciro peça, assinou um decreto, muitos babilônios, muitos judeus que estavam na Babilônia, tinham se estabelecido, tinham suas casas, estavam bem, eles achavam arriscado sair de Babilônia e ir para uma Jerusalém em ruínas, destruída. Uma Jerusalém, como diz Neemias, em grande miséria. Mas aí o Senhor está dizendo: saiu de Babilônia, porque o juízo vem contra Babilônia. O juízo vem contra esse povo. E se você estiver no meio desse povo, você vai ser condenado com esse povo. Se você andar no meio deles, você vai ter a mesma sentença que eles. Não existe lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Babilônia sem a presença de Deus é nada. Jerusalém destruída em ruínas, Jerusalém incendiada, Jerusalém em grande miséria, mas com a presença de Deus é melhor do que Babilônia, é melhor do que qualquer outra cidade, é maior do que qualquer vantagem que se possa ter. Não troque a presença de Deus por coisa alguma. O que nós mais precisamos é a presença de Deus. É o que nós vamos ser hoje e na eternidade. Em Apocalipse, capítulo 21, vi, ouvi, anjo que dizia, orei, e eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará no meio deles. Ele será o seu povo, e ele será o seu Deus está passando no meio do seu povo. Essa ideia, ele fazendo uma aplicação desse texto, ele diz assim: bom dia para vocês, a alma cristã, estáis ainda peregrinando na Babilônia, conformando-te às convenções do mundo, moldada pelo espírito da época. Houve a convocação divina, levanta-te em paz. Não pode ser aqui o teu descanso, e não estimulas pensando que podes fazer o que o mundo faz, e ainda assim gozar de impunidade na hora da destruição. As tropas vencedoras, referindo-se àqueles que invadiriam a Babilônia, as tropas vencedoras não iriam distinguir entre judeus e babilônios, mas matariam indiscriminadamente. O ricochete da lei natural, que o lado do cristão professo, será tão agudo e inevitável quanto para os que não ocupam perfeição. Tu pode ser filho de Deus, pode ser filho de Deus, mas se tal condição não te impedir de agir como filho deste mundo, então nada te impedirá de sofrer
com os filhos deste mundo, quando vier a sua inevitável destruição. Porque agitado se comove a mão contra eles, moverei a mão, e sabereis que eu sou o Senhor dos exércitos. Eu gosto de uma série forte, poderosa, aparentemente indestrutível, e Deus não precisa de fazer muita coisa. Eu apenas moverei a mão, e você vai saber que eu sou o Senhor dos exércitos. Paulo, falando do anticristo, ele diz que o cordeiro vai mexer com a sombra do sopro da sua boca. Nós cantamos aqui tantas e tantas vezes, basta uma palavra do meu Deus, nem tudo vai acontecer. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Diante disso, só há uma reação nossa. A reação de alegria, de contentamento, de júbilo, de satisfação. Nós temos a presença de Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele está presente. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Por isso nós vamos temer nada. Canta, exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. A nossa maior alegria deve ser Deus habitando no nosso meio. Naquele dia, muitas nações se habitaram. Serão meu povo, habitarei no meio de ti. Mais uma vez, Deus no meio do seu povo é o maior, o melhor benefício do seu povo, o melhor troféu, a nossa maior dádiva. Deus no meio do seu povo. Então o Senhor lhe dará na sua porção a terra santa, de novo escolherá Jerusalém, que é o único texto na Bíblia. Jerusalém é chamada de a terra santa. Cabe-se toda a terra diante do Senhor, porque se levantou na sua santa morada. E quando Deus se levanta para agir, não há nada que o possa impedir. Descanse nessa certeza. Descanse nessa promessa. Pare de ficar fazendo contas. Pare de ficar fazendo projeções. Todas elas vão cair diante da vontade de Deus. Jerusalém seria uma cidade sem muros. E a igreja é essa cidade sem muros, que não conhece, não reconhece limite de barreiras, mas rompe todas as direções. Porque a ordem de Jesus até os confins da terra, todas as nações, todos os povos. Não pense que você está só, que você está sozinho. O Senhor dos exércitos está com você. Ele é uma muralha ao seu redor, uma muralha de fogo. Ele toca em você, toca a menina dos olhos de Deus. E perca tudo. Perca tudo se precisa do fogo. Abra mão de tudo se precisa do fogo. Mas nunca abra mão da presença de Deus. Porque o melhor que nós temos hoje, na eternidade, é essa santa presença. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente. Amém.